Olá, tudo bem? Agora olha só, a gente está indo para o último ponto, que eu chamei de impotência. Por quê? Porque a gente vai falar de uma sensação de aprisionamento. Eu conheço várias pessoas e já ouvi várias pessoas recentemente, e na minha história de atendimento, tanto nos aconselhamentos, como também no processo de coaching e de psicanálise, eu vejo constantemente pessoas aprisionadas em ciclos negativos, em círculos viciosos, em fases infinitas, e parece que elas são repetitivas. E há uma sensação de impotência, porque você se esforça, faz, busca, atua, e de repente você encontra o mesmo problema e tem aquela sensação de que você não avançou absolutamente nada. Tem duas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: você precisa se lembrar que a repetição de um problema não significa necessariamente que você não evoluiu. É a primeira coisa. Um problema que se repete não significa necessariamente que você não evoluiu. Vou te dar um exemplo. Nós estudamos, né? Você provavelmente estudou, e você descobriu que na terceira série você vai usar, ou precisa usar, aquilo que você aprendeu na segunda. E que na segunda série você precisou aquilo que você aprendeu na primeira. A nossa evolução é uma evolução de aprendizado. E as coisas que nós assimilamos e aprendemos de verdade, aprendemos por dentro, elas são úteis toda vez que nós precisamos enfrentar aquela questão, aquele problema. Né? Eu tenho acompanhado a lição de casa do meu filho, e ele está agora no 2º ano, começou agora, e aí chega lá um problema para ele resolver, né? E vem lá, resolva. Ou então, arme e efetue, né, Mi? Chega aí para o Luca também, né? Arme e efetue. Né? Chega para a Anne também. O que isso quer dizer? Ele aprendeu no 1º ano como é que fazia a continha. Quando ele ouve ou quando ele lê arme e efetue, ele sabe que ele vai precisar fazer uma operação matemática. A gente também. Isso quer dizer que o problema está se repetindo, mas que agora ele tem condições de enfrentar. Então a primeira coisa é que você precisa ajustar o teu modelo mental. O fato de você enfrentar um problema igual ou parecido não quer dizer que você retrocedeu. Pelo contrário, quer dizer que você tem recurso para resolvê-lo. E agora você tem a oportunidade de superá-lo. E que isso te é capacidade para enfrentar problemas ou operações maiores e diferentes. Outro exemplo, você gosta de jogar videogame? Você já reparou que para passar de fase você tem que vencer o mestre? Toda fase tem um mestre, não é? E naquele ponto parece mais difícil. Porque você fez toda a estratégia, você venceu todos os inimigos daquela fase, e quando chega no mestre, você tem que se dedicar muito para passar a fase. E tem muita gente que acha que está preso num ciclo porque ele tem que enfrentar aquele tipo de mestre. Lembre-se, não dá para fugir do mestre da tua vida, sabe, das fases da tua vida. Para evoluir, você precisa se lembrar que você resolveu muitas questões na tua história, e que essa experiência é o teu recurso para vencer o mestre dessa fase. E é uma condição mental, você precisa se lembrar disso. Você não pode mais admitir que o problema te diga você retrocedeu. Você precisa responder ao teu problema: eu já tenho experiência para vencê-lo. Isso é uma questão de mudança no teu modelo, no teu mapa mental. Tá bom? Agora, tem aquelas pessoas que não conseguem enxergar, elas estão desgastadas, esgotadas, como no item anterior, e elas não conseguem enxergar soluções, elas não conseguem enxergar uma forma de se livrar daquele problema. Acaba se cegando, né? E isso é justamente porque ela perdeu a percepção, perdeu a visão do objetivo. Tem muita gente tentando resolver problema que não vai lhe acrescentar nada. Eu quero só te lembrar uma coisa que eu compartilho com muitos dos meus clientes e dos meus parceiros quando a gente tem oportunidade. Existem 2 tipos de perguntas importantes.
por quê e para quê. Quando você tem uma situação para resolver, uma situação que está no meio da tua vida e você precisa tomar uma decisão ou mesmo compreender quais soluções você deve utilizar, é comum que a maioria das pessoas perguntem por quê. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso aconteceu? Por que novamente? Por quê? E quando a gente pergunta por quê, a gente está olhando para o passado. Quando a gente pergunta por quê, a gente quer saber a causa. E em muitas situações é importante você saber a causa, porque lidando com a causa você evita, você resolve, você elimina a consequência, o efeito. Tá bom? Então, de vez em quando é importante você saber por quê, qual é a causa, o que é que está gerando esse tipo de comportamento. Mas às vezes você precisa perguntar para quê. Porque existem situações com as quais você está lutando que você não sabe para que serve. E é importante você saber se esta questão será relevante para o teu propósito. Será relevante para o futuro. Quando a gente pergunta para quê, a gente está relacionando ao propósito, aquilo que está adiante de nós. Às vezes você está lutando com coisas que não tem mais a mínima necessidade e que não faz mais parte do teu projeto, do teu propósito de vida. Então é importante que você tenha consciência disso, ajuste o teu modelo mental e faça essas perguntas de maneira organizada. Então, para essa sensação de impotência, nos ciclos que parecem que não têm fim, que são repetitivos, você precisa rever o objetivo, precisa testar novas práticas, precisa usar os recursos que você já tem, mas acima de tudo, entender o que é que está relacionado com o teu propósito e se vale a pena seguir na busca dessa solução, tá bom? Às vezes não tem e é só um peso que está te roubando energia e às vezes tem um peso importantíssimo para o teu propósito e você vai enxergar isso de uma outra forma. Tá bom? Este era o quarto e último item deste nosso papo. Nós já vamos para o final e eu quero agradecer muito que você tenha estado aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão, alguma pergunta que eu quero responder para você. Isso mesmo, querida, é olhar por outro lado. Eu falei disso recentemente também, né? Que mudar o ponto de vista não significa perder a visão ou abrir mão da visão. Pelo contrário, significa aperfeiçoá-la. Você olha para uma coisa e você, demais, é aquilo que você quer e você ama, e aí de repente você tem uma dificuldade e não consegue resolver. Muda o ponto de vista. Isso não é abrir mão da visão, é olhar, é enxergar mais plenamente, é aperfeiçoar. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com quem você quiser, faça comentário, manda suas perguntas. Você já sabe meus e-mails, meus contatos, você tem aqui no Insta, tem no Face. Manda, estou pronto para te ajudar. Tá bom? Muito legal ter você por aqui. Super feliz de poder compartilhar esse conteúdo. Espero poder te ajudar sempre mais. Espero que isso tenha sido útil para você e que você possa realmente vencer as limitações de relacionamento, de comunicação, criar conexão verdadeira nos teus relacionamentos, vencer o esgotamento emocional e, acima de tudo, ser fortalecido para alcançar o próximo estágio na tua vida. Tá bom? Um beijo, boa noite, a gente se vê, até mais, tchau. Tchau.